Chegou a hora do nosso bate-papo de todas as manhãs. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. É verdade que muitas crianças e adolescentes passam boa parte do tempo livre diante de uma tela, de celular ou de computador. Mas ainda existem as chamadas brincadeiras de criança, que conseguem desafiar o domínio da tecnologia. E uma delas é a pipa, o brinquedo com armação de bambu e papel e que ganha os céus preso por uma linha. Principalmente na época de férias escolares, as pipas empinadas pela garotada pincelam os céus com uma variedade de cores, num belíssimo espetáculo. Mas a pipa nem sempre foi brincadeira de criança. Os historiadores contam que povos como gregos, egípcios, japoneses, polinésios e chineses usavam a pipa para as mais diferentes tarefas, de descobertas científicas a meio de enviar mensagens, de instrumento de orientação para viajantes a arma de guerra. Uma das histórias é que o famoso navegador veneziano Marco Polo, quando atacado na China, teria usado uma pipa carregada de fogos de artifício presos de cabeça para baixo. Os fogos explodiram no ar em direção à terra, alvejando o inimigo, o que teria sido o primeiro bombardeio aéreo da história da humanidade, muitos séculos antes dos modernos caças e drones. Infelizmente, não foi só Marco Polo que usou a pipa como arma. Essa brincadeira, que deveria ser inocente e só pura diversão, tem se tornado mortal por causa do cerol. Trata-se de uma mistura de cola de sapateiro com vidro moído ou limalha de ferro, que é aplicada na linha para cortar as linhas de outras pipas no ar. O perigo é que as linhas com cerol podem se tornar verdadeiras guilhotinas quando ficam no caminho de motociclistas, ciclistas e pedestres. Casos de graves ferimentos e até mortes se repetem, principalmente nas cidades. As vítimas sofrem profundos cortes em partes do corpo como braços, pernas e pescoço. Diante disso, o Distrito Federal e alguns estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, proíbem o uso do cerol em linhas de pipa. E está em discussão no Senado um projeto que regulamenta a prática de pipa desportiva e estabelece normas para as competições. O texto também proíbe a utilização de cerol ou de qualquer produto cortante em fios ou linhas de pipa. Quem desrespeitar poderá ser condenado a uma pena de 1 a 3 anos de detenção e multa que pode chegar a R$ 2.500. E usamos nesse dedo de prosa o termo pipa para esse brinquedo que é popular de norte a sul do Brasil. Mas a gente sabe que, exatamente por ser tão popular, a pipa tem outros nomes por esse Brasil afora. Vamos, Raquel, a alguns deles. Vamos lá: arraia, morcego, lebreque, coruja, tapioca, papagaio, curica, cângula, jamanta, pepeta, casqueta, chambeta, pandorga, cafifa, peão, bolacha, quadrado e papagaio. Mas seja qual for o nome, soltar pipa com cerol não, hein? Essa brincadeira tão legal e que passa de geração para geração não pode virar arma. Vamos deixar isso só para a história, com as aventuras de Marco Polo. É isso, pessoal. Tá chegando aí o período de férias escolares, então a gente colocou esse dedo de prosa para você já preparar a garotada aí e os marmanjos também da sua rua para não usarem cerol na linha da pipa, quando durante as férias colocarem a pipa no ar. Isso é fundamental, gente, porque olha o perigo que isso é numa cidade com movimento de pedestres, de motociclistas, de ciclistas, que se tornam alvos fáceis, digamos assim, das linhas com cerol, Raquel. É verdade, é sempre um perigo. A gente sempre ouve, né? Apesar de falar muito do perigo do cerol, a gente sempre ouve sobre esses acidentes que acontecem diariamente aí nas cidades, né? Do cerol, da linha com cerol que corta motociclistas, crianças. É um perigo. E olha, eu quando era criança soltei muito, brinquei muito de pipa.
E você chamava de pipa mesmo? Eu chamava de pipa e também chamava de... Tinha uma pipa que era feita até nem de bambu, era mesmo só de papel, eu chamava de ratinha. Aí, tá vendo? Mais um nome. Então tá aí. E na sua cidade, como é que você chama a pipa? Eu já vi isso aqui, ó, pandorga. Muito nome diferentão aí. Papagaio. Também varia muito, depende muito do tipo da pipa. Quadrado, tem pipa que é do formato quadrado, não aquele formato mais tradicional, enfim. Aí você manda mensagem pra gente e fala aí como é que é a pipa ou a pandorga ou a arraia aí na sua cidade. O pessoal respeita e não solta pipa com cerol ou o pessoal pisa na bola? Manda mensagem pra gente, 619 8611 9591.